Municipal de Educação. A Secretaria da Fazenda também foi convidada, a Secretaria da Casa Civil não compareceram. Representante do Tribunal de Contas do Estado e representante da Defensoria Pública Estadual também foram convidados. Bom, dando início a essa audiência, passadas essas referências, nós temos que dizer que aqui nessa Câmara alguns vereadores defendem a ampliação do orçamento para a educação no município. Nós tivemos um orçamento em 2018, uma previsão de 2.992.000.000, e nós temos, saúdo também a presença do senhor Márcio Toledo, representando o Observatório Social de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, senhor Márcio. Lembrando que o Ribeirão 2030 também foi convidado. O senhor, perdão, está presente. O nome do senhor, por gentileza. Agradeço. Agradeço a presença do senhor. Senhor José Moacir. Perfeito, senhor. Só fazer uma anotação. Bom, como eu dizia, nós temos um orçamento de 2.990.000.000, quase 3 bilhões em 2018. Leonardo? Cristiano. Professor? Perdão, professor. Professor Cristiano, qual é o sobrenome do senhor? Proferp. Karina Rodrigues, professora, veio representando a APOS. A Karina é tão presente aqui nessa casa, obrigado, viu, Karina, que a gente acaba esquecendo que hoje você está aqui representando então a APOS. Obrigado pela presença, professora. Bom, mais alguém, pessoal? Fora os professores presentes, né? Agradeço a presença do professor, dos munícipes que têm comparecido a essa casa. Importante a participação da população, Magrão de alguns conselhos e vários outros representantes que não dá para nominar todo mundo. Bom, vamos lá. Então, nós temos uma previsão para o ano que vem de um orçamento de 3,2 bilhões. E nesse orçamento de 2.992.000.000, nós temos, então, uma previsão de investimento em educação que dá mais ou menos o percentual constitucional, que é 25%, que vai dar em torno de 510 milhões. E como eu dizia que nós defendemos a ampliação desse orçamento para 30%, dessa porcentagem, né, do orçamento para 30% destinados para a educação, nós teríamos então, se neste ano nós tivéssemos 30% de investimento em educação, nós pularíamos de 510 milhões para 612 milhões. Então, é claro para todo mundo que não é só com o aumento de destinação de verbas para a educação que a educação melhora. Tem a questão da gestão também. Mas é óbvio que 100 milhões faz diferença. Não se tem dúvida que 100 milhões a mais com certeza faria uma diferença. E nós sabemos, estamos aqui para defender a educação. Todos aqui, de uma maneira ou de outra, tenho certeza que todos sabem que o caminho do Brasil passa pela melhora da educação, não tenha dúvida. Então, realmente um acréscimo de 100 milhões faria realmente diferença. Mas, então, nas discussões que nós vimos tendo com o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal do Fundeb e demais componentes da sociedade civil, como eu disse, nós temos dúvida com relação aonde está sendo investido e como está sendo investido esse montante. Nós temos, então, a prestação de contas da Prefeitura que se dá, que está disponível para a população na internet, mas não há detalhes de onde está sendo investido esse montante. O que nós pleiteamos, então, né, e já vou abrir a palavra para os demais participantes,
que a Secretaria da Educação venha a essa casa, e aí sim, eu me coloco aqui hoje como presidente da Comissão de Transparência dessa casa, e por isso o chamamento dessa audiência pública. Nós propomos que a Secretaria da Educação venha periodicamente a essa casa para que nós possamos ter acesso pormenorizado a esses investimentos na educação. E para que nós podemos questionar o Poder Executivo da destinação desse dinheiro. Bom, acabada essa audiência pública, nós procuraremos meios legais de fazer com que isso aconteça, a não ser que não seja vontade da maioria aqui, né? Então, na verdade, é uma das propostas já que eu já vou trazendo para o final dessa audiência pública. E abro então a palavra para quem quiser se manifestar, para que nós possamos então no final chegar a algumas conclusões. Obrigado, pessoal. Senhor Marcos, passa uma mensagem aqui do promotor do Ministério Público Estadual, Dr. Naufelka, que tem acompanhado, inclusive antes dessa audiência nós tivemos conversa no Ministério Público com o promotor Naufelka, que se manifesta favorável à prestação de contas, né, à transparência na apresentação de contas da educação. Bom, a palavra está aberta, só peço que cada um que fale utilize o microfone e se identifique. Pode usar esse microfone aqui, se identifique para que fique registrado. Professora Karina Rodrigues. Deixa eu ver se ligou. Boa noite. Eu sou Karina Rodrigues, eu sou conselheira da POSP e os questionamentos que eu vou abrir assim, são 3 milhões ou 3 bilhões? 3 bilhões de orçamento. 3 bilhões de orçamento. Nesses 3 bilhões de orçamento, o que está sendo destinado aos instrumentos educacionais? Construção de creches. Adquirir equipamentos lúdicos e educacionais. Que a última vez que eu escutei alguma coisa sobre educação, o pessoal falou que não tinha equipamento nenhum. Tudo acabou e não foram repostos. A senhora fala da educação estadual ou municipal? Não, municipal. Creches, estou focando a educação municipal de Ribeirão Preto. Que foram as últimas coisas que eu escutei dos próprios professores na última audiência que teve. Tanto com a presença da secretária, né, que foi sobre as creches, não foi sobre educação geral. A gente tem aí um déficit muito grande de vagas, que a prefeitura diz que não tem dinheiro para construção. Se tem 3 bilhões em dinheiro, o que eles estão fazendo com esse dinheiro? Se falta professor dentro da estrutura, por que não está sendo contratados professores emergenciais para cobrir os buracos de professores que ficam doentes, professores que têm problemas de saúde, que estão no seu direito de ter problema de saúde, e professores que se já aposentaram também já, né? A gente está tendo aí, a gente já sabe, acabou de fechar o... Não, ainda não acabou de fechar. Fecha agora dia 20, as inscrições para concursos, muito bom, muito bem. Mas o que está sendo feito de imediato? Infelizmente, a gente não tem nenhum representante da secretaria aqui, né, para estar respondendo. Acredito e espero que tanto a Proferp quanto o Conselho saiba dar um norte do que está acontecendo. Conselho de Educação. O que está sendo gasto? Como que está a merenda dessas crianças? Infelizmente o representante foi embora, né? Como está? Ele é representante do Conselho, exatamente. Do Conselho. Já esteve aqui conosco algumas vezes, em algumas reuniões de comissões permanentes. Como está a estrutura nutricional dessas crianças, que é extremamente importante isso. Uma criança que não come direito, não aprende direito.
Uma criança que não tem brinquedo para brincar, eu dou aula para ensino médio, eu não preciso de brinquedos, eu preciso de outros instrumentos educacionais de área lúdica, leva teatro, leva cinema e por assim vai. Agora, e os brinquedos lúdicos, eles estão sendo utilizados pelas crianças? Eles existem dentro de todas as creches, de todas as unidades infantis ou não? Existe uma falta de equipamento. Livros, bibliotecas, como estão as estruturas de bibliotecas de ensino infantil? Como estão as estruturas de biblioteca de ensino infantil? Como está a manutenção das creches existentes? Das escolas infantis existentes? Elas estão em boas condições ou não? Como esse dinheiro está sendo gerido? 3 bilhões é pouco para a educação. É muito pouco. Eu dou aula numa escola que é a instituição mais antiga de Ribeirão Preto. Eu falo por conta própria. Nós temos uma verba de manutenção mensal de 2.500, uma porta minha, que é uma instituição tombada, se quebrar é 2.500 para consertar. Se eu tiver 2 portas quebradas num mês, o que eu faço? Tem que fazer milagre. Então, como é que está a estrutura municipal? Porque normalmente a gente acredita que a estrutura estadual ela tenha um pouco mais de recurso do que a municipal. Como está a estrutura municipal de... Não, 510 milhões. 510 milhões. 510 milhões... Não é nem pouco, é irrisório, é inexistente. 500 milhões, eu sou de uma rede de 155 mil professores, só a minha unidade interior aqui, que são 117 unidades educacionais, que é a de Ribeirão Preto, unidade de Ribeirão Preto, 500 milhões não é o que gasta no mês. Só uma coisa, uma parte, professora Karina, nós estamos falando da educação pública municipal, os 510. É uma comparação com o ensino estadual, perfeito. Eu estou fazendo uma comparação de quanto se gasta e, assim, crianças de 0, vamos botar de 0, contando creches, de 0 até, vamos pôr aí 12 anos de idade, que é a média que chega, né, até a 8ª série, até o 9º ano, é um gasto de aproximadamente uns R$5.000 por aluno. O governo do estado é um pouco menor porque a gente usa menos recursos lúdicos, principalmente, menos recursos alimentares. Uma creche, a criança chega às 7 horas da noite, 7 horas da manhã, perdão, mais ou menos, e sai 5 horas da tarde. O estado fica meio período, uma escola ou outra que é integral. Então, eu tenho um gasto menor com o aluno. 500 milhões é pouco. Então, eu peço a vocês só para a gente conseguir organizar onde que é gasto isso. O que está sendo realmente gasto? O que está sumindo? Então, o próximo inscrito é o professor Márcio, presidente do Conselho Municipal de Educação. Lembrando assim, respondendo alguns questionamentos da professora Karina, folha de pagamento, transporte, subvenções, terceirizados, uniforme, energia elétrica, água, IPM, Sasson, convênios, construções, mas isso não está detalhado. Tudo dentro desse orçamento, com certeza. Folha de pagamento, né? Bom, então aqui o nosso presidente do Conselho Municipal de Educação. Pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio Silva, sou professor na Rede Municipal de Ensino e atualmente eu sou presidente do Conselho Municipal de Educação. Pasmem, 500 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. A grande questão é o emprego desse dinheiro, como que ele está sendo aplicado na Rede Municipal de Ensino. Nós temos uma folha de pagamento alta, porém, essa folha de pagamento, ela gira em torno aí de 60% da folha, do orçamento destinado à educação. A grande questão é a falta de informação e detalhamento desse dinheiro, dessas aplicações. Nós temos 109 unidades, 109 unidades escolares. Nós temos grande parte delas com problemas estruturais, sem laudo técnico do bombeiro. Essas unidades, por não terem o laudo técnico do bombeiro, representam um perigo à população que está sendo atendida. Algumas unidades, ou posso até me arriscar a dizer que grande parte delas não tem um ABITS,
E por não ter o habite, elas não podem passar por reforma. Esse é o critério que a Secretaria Municipal de Educação adota. Ou seja, sem o habite não tem reforma, então você tem um obstáculo para realizar os reparos necessários. Em termos de materiais escolares, a gente tem carência. Em termos de profissionais, nós temos carências. Sejam profissionais da cozinha, da alimentação, sejam profissionais do magistério, professores e outros demais profissionais. Enfim, nós temos uma grande carência. O que surpreende é que nós não temos informações claras de como a verba é aplicada. Recentemente, nós recebemos um alerta do Tribunal de Contas de que os 25% que tem que ser corrigidos trimestralmente não estão sendo aplicados da forma como deve. Ou seja, nós estamos com valor de 22%, ou seja, o governo municipal está desrespeitando o artigo 69 da LDB, né, que diz que tem que se investir 25% do orçamento anual na educação. E esse é, no mínimo, nós já tivemos aqui patamares de 28% de investimentos, não é mesmo? Enfim, em relação à alimentação, respondendo sua pergunta, em diversas unidades nós temos carências de produtos básicos para alimentação. E nós temos verbas federais, nós temos o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. No transporte, nós temos o PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar. Nós temos a cota do salário educação, que nós não sabemos como é aplicado. Por quê? A verba do Fundeb, nós temos um conselho apropriado que acompanha o Fundeb e acompanha também o PENAT. O PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação, é acompanhado pelo CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. O vereador falou, né, que o presidente precisou se ausentar, mas pode trazer informações. Agora, a cota do salário educação, que é uma verba robusta, nós não sabemos como é aplicada. Enfim, então, essa audiência, ela tem esse objetivo. No Conselho Municipal de Educação, a Lei Municipal 1686, que determina as atribuições do Conselho, diz que nós temos que acompanhar as aplicações trimestrais da Secretaria Municipal de Educação. Acompanhar e aprovar. Nós solicitamos, mas eles não enviam. E quando enviam, eles enviam informações do tipo: procurem no portal de transparência. Nós vamos procurar no portal de transparência, mas nós não encontramos as informações, encontramos cifras. X milhões para isso, X milhões para aquilo. Mas nós queremos saber, por exemplo, se nós perguntarmos quanto é uma conta de luz, de energia elétrica de uma unidade escolar, não dá para responder. Quanto gasta-se em água, não dá para responder. Em telefone, não dá para responder. A origem dos pagamentos e a fonte do recurso, nós não sabemos. Então, nós estamos num debate que já vem se arrastando desde 2015, que é referente ao Plano Municipal de Educação, e as alegações da implementação do plano, os obstáculos para a implementação do plano, é a falta de recursos, o impacto que esse plano de 2015 causará aos cofres públicos. Entretanto, o orçamento não é esmiuçado para que a gente possa, de fato, saber o tamanho desse impacto, o tamanho desse rombo. Sem transparência, não é possível avançar. Então, o Conselho Municipal da Educação tem tentado, através de ofício, através de contato, a própria Secretaria Municipal de Educação tem representantes no Conselho, porém nós não temos acesso a informações claras. Nós entramos em contato com a Comissão de Transparência, que nos deu esse espaço e promoveu essa audiência, mas o resultado está aí. A Secretaria Municipal de Educação, o governo municipal, não enviou nenhum representante para esclarecer as informações que nós, né, enviamos e que é necessária para que a gente possa pensar em educação para os próximos anos, né? Para deixar espaço para os colegas, eu vou finalizar a minha fala. Claro. Sim. Nós temos
carências. O que eu posso dizer é que nós temos carências de profissionais, de professores de apoio, de materiais para poder trabalhar com esses profissionais, com esses alunos. Entretanto, os contratos, isso é interessante, né? Que a gente tem acesso aos contratos que a secretaria tem para, né, desenvolver programas com os alunos portadores de deficiência. Entretanto, está aí um outro obstáculo: nós não temos acesso, ou o porquê desses contratos, no caso dos já existentes, enfim. Posso pedir uma parte? Para subvenções para as entidades nós temos os valores, mas para dentro da própria secretaria com recursos próprios eu desconheço. Sim. Aí que seria importante a secretária vir, e aí uma arguição dessa ela teria que explicar. Exatamente. Enfim, as informações são muito vagas, então hoje... A lei de inclusão obriga as escolas serem adaptadas à existência dos alunos especiais. Exatamente. Plataformas, instrumentos. Bom, vamos seguindo. Bom, eu vou... Sim. Então, eu queria entender essa questão de como uma gestão tira roupa e depois, na próxima gestão, a escola ela fica sem recurso. Entendeu? Eu queria entender esse ponto, porque a professora não soube me explicar muito bem, mas eu queria entender porque quem está sendo lesado são as crianças e os professores que ali trabalham. Entendeu? Sim. As crianças daí. E detalhe, a gente não tem crianças escola municipal é fora. E aí que paga, né? Trabalhador, né? É uma SEI, eu não sei responder o nome, agora não me vem à mente. A gente já fez uma visita lá, você lembra, professora Romilda? O nome da SEI? É desde 2012 que essa SEI Jardinha não recebe nem a verba de subvenção essa SEI recebe. Ela não recebe PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, por conta do CNPJ. Nós, enquanto conselho, já estivemos na SEI juntamente com a secretária, que tem conhecimento da situação da unidade escolar. Disseram que iam dar um jeito, porque como há esse problema, a escola não pode receber nenhum tipo de verba. Enquanto não pode receber, ela não recebe. Quer dizer, é algo muito simples para ser resolvido e, de fato, isso está travado. Até agora não foi resolvido, né? Sobre a realidade da educação infantil, eu gostaria de pedir para a professora Romilda, se ela pudesse vir aqui, porque ela é professora de educação infantil, atua no ensino fundamental, acho que ela tem mais propriedade para discutir esse assunto, tá bom? Só lembrando a Fabiana Faria, que fez esse questionamento que não aparece aqui no áudio, mas sobre a educação infantil, que nós temos quase 4.000 crianças esperando vagas em creche. Então é assim, então
É por isso que eu falo, tudo bem, pode até ser um problema de gestão. Essa audiência, veja bem, ela não foi convocada para que se aumente de 25% para 30%. Isso é do plano de educação municipal de educação que não está em debate aqui hoje, do plano de 2015 que não está em debate aqui hoje. Mas, de qualquer forma, a gente vê. Então, todos esses déficits, por mais que a gestão, por melhor que seja a gestão, sem esses 100 milhões fica difícil. Mas vamos lá, professora. É o mínimo constitucional. Não, então, também esclareceu o que o professor Márcio falou, e com conhecimento, ele falou o que vem ocorrendo, mas é que até o final do ano, então, na verdade, esse mínimo constitucional tem que se dar no final, fim do orçamento, então, até o final do ano, isso, inclusive, sob pena do Tribunal de Contas rejeitar, então, isso deve ser atingido. E só para complementar, em audiência pública do PPA, que é o nosso plano plurianual, nós tínhamos uma previsão de 25,4% em 2018. Então isso é bom que se questione, chegado o final do ano, se isso será realmente atingido. Então, para o ano que vem, uma proposta no PPA de 29%. Mas é o que a gente está cobrando. Mas provavelmente não chegará. O que a gente vai cobrar é que se cumpra o PPA. Professora Romilda. Boa noite. Eu vou falar, eu não me lembro tudo que você perguntou, mas em relação, eu acho que eu estou longe. Em relação aos brinquedos, eu estou na educação infantil há 6 anos. Nunca chegou brinquedo novo desde que eu estou lá. Inclusive os brinquedos que aparecem na revistinha que o prefeito distribuiu são brinquedos comprados com recursos próprios. As professoras fizeram festa junina, festa da pizza e comprou os brinquedos. E nas fotos saiu justamente os brinquedos que foram comprados com verba, né, com recursos próprios, e dá a impressão que são brinquedos comprados pelo município, né, mas não. Escola Clorestides no Quintino 2. Simeone Quintino 2, na divisa do Simeone com Quintino 2. Depende do que é comprado, né? Porque assim, os brinquedos eles não são patrimoniados. O que são patrimoniados é aparelho de som e a gente não pode fazer com que isso seja feito assim, ó, esse produto foi adquirido. É que assim, Os pais não podem, não pode. é que tem o seguinte, se acontece, mas o problema de não ser patrimoniado é porque se for roubado, já sendo patrimoniado, eles não repõem. Se for patrimoniado, a gente tem direito de receber um material novo. Isso. Então, mas aí depende. Porque a escolinha, essa escola que eu estou te falando, que foi assaltada 8 vezes, para você ter uma noção, está sem computador, está sem várias coisas que a prefeitura não repôs. Desde o ano passado que ela vem sendo roubada. O ano passado foi Então, é assim, ó, o único recurso que a gente tem recebido na educação infantil é a verba de subvenção, que é R$ 2.500, que deveria vir todos os meses, né, mas às vezes tem alguns problemas e acaba não recebendo. Mas aí a Secretaria da Educação que teria que estar aqui para explicar, né? Eu não sei, eu sou professora da rede também. Não, eu não sei exatamente o porquê que não vem, né? Às vezes não vem o dinheiro. Há 2 meses atrás, o Diego, que é o funcionário da Secretaria da Educação, disse que houve uma mudança da conta bancária para o Banco do Brasil, então, enquanto não houve esse acerto, ficou sem receber essa verba de subvenção. Então, mas... Você fala da
Mas só a justificativa que eles dão, né? Teria que ter alguém aqui para responder, né? Infelizmente a gente não tem. O que eu posso falar assim... Então, normalmente vem acumulado, né? Mas eu não sei te falar todos os meses, porque isso quem faz é a PM e o diretor da escola. A escola que eu trabalho, a diretora ela é muito transparente, a gente tem toda a prestação de contas. Se chegar a 2, ela vai colocar que tem 2 verbas. Porém, normalmente quando a verba não vem, os chuveiros continuam queimando, o aparelho de som continua estragando. Então a gente usa verbas de recursos próprios, né? O ano passado, não, quando a Sueli Vilela entrou, a gente fez uma festa e me lembro bem que ela mandou um informativo para todas as escolas como forma de coibir, de mostrar a gente, para dispor o Deolinda Gasparini, e isso não vir a acontecer mais. Ela mandou para todas as escolas dizendo que a Secretaria da Educação não compactuava com as festividades, com qualquer coisa que fosse para arrecadar recursos próprios, né? Não é para fazer isso, né? O direito é de ter a verba. Por lei não pode fazer que dar essa verba. Sim, sim. Vocês fazem essa festa ilegalmente para poder adquirir o que o governo não está fazendo. Para cumprir o que o governo... Mas isso é uma decisão de conselho de escola e a gente lá, pelo menos no Deolinda Gasparini, a gente faz o que a gente acha que tem que ser feito. Fazem isso. É uma prática normal. É uma prática normal. Eu sei, só que por lei não pode acontecer. Por lei não pode acontecer. Só uma questão de ordem, a gente vai programar um tempo de fala, né, pessoal? Quanto vocês sugerem? Não, vamos... Eu acho que assim, a gente pode discutir muita coisa aqui hoje, 3 vereador, minutos, 5 a mas a 3 gente não minutos. vai ter uma posição definitiva, Sim. porque a gente depende de respostas da secretaria, né? Não adianta, a gente pode discutir o que a gente 3 quiser, minutos. mas na verdade é que sem o pessoal aqui para esclarecer o que a gente tem que esclarecer, a gente tá tendo uma conversa só aqui, né? O fato é eles não terem vindo aqui. Você entendeu? Então, eu não sei, eu acho que é o caso da gente discutir, sei lá, um próximo passo, né? Porque a gente vai ficar aqui chovendo molhado. A gente vai discutir, mas chegar a conclusão nenhuma ou ter as respostas que a gente gostaria, nós não vamos ter, porque eles não estão aqui. Mas, professora, é esclarecedora do Sim, sim, não, eu entendo. Eu acho que vale o diálogo, mas eu acho que o que tem que ficar registrado é a ausência deles aqui. Sim, perfeitamente. Só isso, pessoal? Tem mais alguma pergunta que eu posso tentar, né, falar o que é a realidade, não o que deveria ser feito? A senhora foi professora no Faustino Jarros? Sim. É porque eu sou PEB 1 e PEB 3. Eu trabalhei lá como PEB 3. É uma escola que eu venho falando, batendo matéria. Eu queria que as pessoas fossem lá para ver o que aquela escola faz. A parte de uma filha autista, a escola tem todo o suporte, a escola não é lembrada em lugar nenhum, a escola tem uma direção decente, a verba do parquinho foi arrecadada com o quê? Com a comunidade, com as... Só sabe. Sim. Só que ninguém fala isso. A escola do Faustino Jarros é um parque de verão. Então, é o que a gente estava falando aqui, o que ela colocou, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é que quem entra na escola, vê os brinquedos que a gente compra, e inclusive saiu na revista que o prefeito distribuiu, não sabe, dá a impressão de que é a prefeitura que está mantendo, mas na verdade, brinquedos eu posso te garantir que faz 6 anos que a educação infantil não recebe. Está fazendo vários projetos em parques municipais, tá? O senhor quer falar? Colocando brinquedos inclusivos e tudo. A prefeitura falou assim, você pode colocar na praça, no parque que você quiser. Só que os brinquedos vocês irão doar para a prefeitura e nós não iremos manter. E vai fazer manutenção. É, simples assim. Bom. Então, Beatriz, Fabiana. Era só para se você vai dar continuidade a essa audiência uma próxima vez para tentar trazer esses representantes. Tá. Na verdade, como eu disse, já prevendo isso, desde o início, eu penso que um dos objetivos dessa audiência é que nós consigamos fazer legalmente com que essa prestação de contas ocorra aqui. Agora, existe convocação de secretário, isso votamos
no plenário e o secretário é convocado. Então, nós podemos concluir que isso deveria ser... Não, essa audiência ela não convoca, ela convida. Fazemos ofício. Então, pode ser deliberado por essa audiência que a gente vota em plenário. Isso. Posso ser deliberado outra coisa? Que vocês encaminhar ao Ministério Público que a Prefeitura seja obrigada a detalhar os gastos financeiros às entidades que são responsáveis diretas à educacional. O Conselho de Educação, esse Conselho Nutricional, que eu não sei o nome específico. Oi? CAE, ao Conselho do Fundeb, né? Fundeb, perdão. Ao Conselho do Fundeb e demais entidades que são responsáveis pela fiscalização das estruturas educacionais de Prefeito. Professor, eu posso responder? Já existe a lei municipal que estabelece... Sebastião. Compete às missões previstas na legislação federal, estadual, o Conselho Municipal de Educação exercerá as atribuições previstas na legislação federal, estadual e municipal, e em especial as seguintes. Aí tem algumas do rol, eu vou ler a 10, perdão, a 8, a 7, inciso 7. Aprovar e fiscalizar a aplicação trimestral dos recursos destinados à manutenção e ao custeio do ensino. 3 meses. Trimestralmente. A cada 3 meses. Aqui na Câmara uma audiência de prestação de contas de 3 em 3 meses. Na verdade isso é no Conselho Municipal, mas isso não tem ocorrido nem no Conselho e aqui nós não temos um dispositivo legal que obrigue essa prestação de contas. É isso que nós queremos. Lembrando que na saúde, próximo inscrito é o professor Sebastião, mas lembrando que na saúde nós temos constitucionalmente a obrigação de que quadrimestralmente o secretário da saúde vem a essa casa, e ele vem inclusive na próxima semana prestar conta. Isso, o que ocorre na saúde, o controle social da saúde, ele vem exercendo um papel mais forte talvez que a da educação, mas por questões constitucionais, né? Bom, Mas também é constitucional que de 6 em 6 meses as estruturas educacionais têm que prestar contas de onde foi gastado detalhadamente. sim. Bom, professor Sebastião Oliveira. Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. A questão é bem complexa e grave. Não fosse a ausência de controle dos recursos da educação, a gente não teria aquele desvio que a Sevandi já apurou de 200 e tantos milhões de reais só da educação, fora das outras pastas. A gente observa que a Câmara Municipal há muito tempo não vinha fazendo essa fiscalização, e agora queria parabenizar aí, o vereador Mega, e tem outros vereadores também envolvidos nessa frente, digamos assim, para começar a fazer o papel que cabe à Câmara, né, de fiscalizar os pontos nevrálgicos aí do orçamento municipal. O orçamento municipal da educação é o segundo maior do município, né? Perde por pouco para o da saúde, não perde por muito não, né? Algo em torno de 150 milhões por ano. Então esse orçamento de 550 milhões que a gente está falando aqui da educação, ele compreende os recursos próprios e os recursos vinculados do Fundeb, né? Então são recursos, os do Fundeb, eu como presidente lá do Fundeb desde 2015, a gente tem analisado... Mas 145 milhões do Fundeb previsto para esse ano. Para esse ano, né? Dentro dos 510 milhões. Isso. Então, o recurso do Fundeb, ele é um recurso vinculado, federal. É imposto que é arrecadado aqui no município, ele vai para o governo federal e depois ele volta para ser gasto especificamente naquilo que a lei do Fundeb, a lei federal, diz que é para ser gasto, né?
por isso mesmo, por essa vinculação, a gente observa que há um controle mais apurado desse recurso. Então tem uma estrutura de controle social mais elaborada, apesar de a gente ter uma série de dificuldades para exercer as prerrogativas do Conselho. A própria lei e o próprio FNDE, o MEC, eles disponibilizam para o Conselho do Fundeb instrumentos de fiscalização mais apurados do que aqueles que, por exemplo, o Conselho Municipal tem e a própria Câmara Municipal tem. Nesse sentido, nesse diálogo, a gente tem a intenção de, a partir de agora, apresentar alguns procedimentos que a gente tem colocado dentro do Conselho do Fundeb para o debate, para a gente verificar a possibilidade de estender esses procedimentos tanto para a Câmara Municipal quanto para o Conselho de Educação, Municipal de Educação. Isso eu acho importante a gente destacar, porque o recurso próprio aqui no município sempre foi alvo de falar o português claro, né, do pessoal desviar mesmo. O desvio ele sempre aconteceu ali, né? Cada governo com seu modus operandi em cima desse recurso do próprio é que ele vai fazendo, inclusive dentro da legalidade, a forma de escoar. Então, um controle social tanto forte, né, pelo Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, contribui para que isso não aconteça, porque em geral os governos eles são especialistas em, dentro da legalidade, diga-se de passagem, fazer o desvio aí dos recursos. Recursos da ordem aí, para entrar naquela questão que o vereador Mega falou, da questão dos 30%, que seria um valor considerado razoável, não é nem o adequado, é razoável aqui para o município ter uma educação de qualidade pública. Esse pedido de aumento de 30% nem foi no plano que tramitou aqui na casa de 2016 a 2017, eles retiraram. A sociedade civil discutiu nesse período todo essa possibilidade dos 30% estar dentro do plano de 2015, mas na verdade quando veio para cá para tramitar já veio sem essa possibilidade. Nós do Fundeb, junto com as entidades, os conselhos, o Conselho de Educação, outras entidades, a Proferp que está aqui, enfim, o sindicato, com lutas, uma série a POESP, a gente fez um documento aqui no contexto da LDO de 2019, para que prevesse esse aumento de 5% aí no mínimo constitucional, de 25% para 30%. Tramitou aqui na casa esse pedido de emenda. A emenda foi feita, mas foi vetada. E uma outra questão também, como a gente está tratando de prestação de contas em relação a esse pedido que foi feito também de emenda, o FNDE, em relação... Você poderia repetir a última emenda que você falou, que foi vetada, Sebastião, por gentileza? Tá, eu não falei número de emenda, né? Não trouxe aqui. Não. Mas a emenda que foi vetada foi a emenda que solicitou um aumento de 5% para a educação, que aí compreendia aqueles de 25% para 30%, aumentar o mínimo de 25% para 30% dos recursos, né, de receita corrente aqui do município. Então foi vetado. E não foi por falta de fundamentação, a gente apresentou, inclusive aqui para casa, algumas sugestões, né, anunciou algumas sugestões de onde poderia vir o dinheiro, mas infelizmente, viu, vereador, e aí é um problema aqui da casa mesmo, a questão pelo executivo, a questão da casa aqui o procedimento de emenda, até onde eu sei, o que eu vi, ele não contempla uma fundamentação apropriada para o governo analisar o pedido de emenda, entende? Então ficou complicado. Um formuláriozinho de uma página que você tem que escrever ali
Enfim, é complexo essa De situação. qualquer forma, é assim, vem o orçamento, nós apresentamos emenda e o Executivo tem repetidamente, não só nesse governo, nos anteriores também, vetado a grande maioria, centenas, 300 emendas, aprova uma, às vezes 5, muito pouco. E depois volta então a lei de diretrizes orçamentárias, a qual o professor Sebastião está se referindo. E nós tínhamos a opção de vetar tudo do orçamento. Mas aí o município fica sem previsão de orçamento. Isso já aconteceu no Congresso. Mais cedo ou mais tarde, tem que aprovar. O município não pode ficar... Então, na verdade, até o professor falou em teatro, mas não é bem um teatro, mas realmente a lei, toda a tramitação nos força a aprovar, mesmo com os vetos do prefeito. Até porque tem muita emenda que ia estourar o orçamento, se todas fossem aprovadas. A verdade é essa também. Então, assim, a gente fica nesse impasse. Então, as emendas mais importantes são vetadas, outras nem tão importantes são vetadas também. E no final, se nós não aprovarmos, naquele momento, em algum momento, a lei vai ter que ser aprovada. Então, esse é o grande problema. É um dilema. É um grande problema aqui da Câmara Municipal. Porque todos nós temos nossas culpas. Aí. Os conselhos também têm suas falhas. A gente não consegue fazer o controle social da maneira adequada, por N motivos. A gente poderia ficar aqui, enfim, a noite inteira falando deles. A Câmara não consegue cumprir o seu papel institucional por N motivos. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando. O Executivo também não cumpre o seu papel institucional por N motivos. A gente poderia ficar a noite inteira falando aqui. O foco não é esse, mas é preciso que a gente problematize essa questão institucional. A gente tem deixado uma série de prerrogativas nos conselhos de serem executadas. A Câmara tem deixado uma série de prerrogativas de serem executadas, e o Executivo também, né? Então, a gente precisa falar disso, não tem como não falar disso. É importante que se fale disso, então a gente tem que mostrar que isso acontece. Não, enfim, acontece o que acontece. A gente tem dificuldades de executar a política pública, a gente tem dificuldade de fazer a fiscalização, a gente tem uma série de dificuldades em relação ao próprio orçamento, enfim. Então, essa é a luta que a gente está tentando estabelecer aqui, vereador, é um diálogo franco, que eu acho que é o que a sua proposta inicial foi essa. Então, num diálogo franco, a gente tem que botar realmente na mesa os papéis institucionais para valer e chamar e tentar sensibilizar todos de cada grupo, Câmara, Executivo, Controle Social, enfim, MP, para fazer o seu papel, cumprir o seu papel da melhor maneira possível. Porque o que reprovaria as contas é no final do ano não ter 25% do orçamento destinado à educação. Fora isso, infelizmente... Tem outras. Eu vou chegar nesse ponto aí. Tem outros pontos que devem ser cumpridos. Mas, assim, dentro do que se falou, por exemplo, vetar leis, vetar emendas dos vereadores à lei de diretriz, é legal. Não é inconstitucional, não é ilegal. Então, o prefeito, dentro das prerrogativas que lhe cabe, ele vetou. Primeiro vocês votam o orçamento para depois fazer as emendas? O orçamento vem, lei de diretriz, ainda não é nem o orçamento. Agora vai estar voltando a lei orçamentária, mas a lei de diretriz, ela vai dizer o que deve ser aplicado e onde. Então nós fazemos emendas, ela vai para o prefeito, ele veta e manda de volta aqui com todos os vetos. Ou a gente aprova, ou em algum momento a gente aprova. Realmente a gente fica numa sinuca. Ou nós vetamos o orçamento, derrubamos o veto, derrubamos o veto, votamos contra essa lei de diretriz que veio para casa. Ela vai voltar para lá. Em algum momento o município vai aprovar. É mais ou menos isso, infelizmente. É complexa a situação, gente. Então, assim, diante de algumas inconstitucionalidades, nós podemos, como foi sugerido, acionar o Ministério Público e ir para a Justiça, diante de inconstitucionalidades, né? Mas... E a nossa proposta aqui, pelo que eu entendi do vereador, é iniciar
iniciar esse processo, né, Nós temos que ter os dados para ir cobrar. Para ir cobrar. Nem os dados completos nós temos. E aí, não querendo ser advogado do diabo, eu queria dizer o seguinte em relação à Secretaria da Educação. Porque, em relação ao nosso conselho, né, falando aqui em nome do conselho do Fundeb, a gente tem que falar da experiência do conselho do Fundeb em relação a essa questão de prestação de contas. No conselho do Fundeb, a gente tem conseguido algumas informações mais detalhadas. Falei para o pessoal, falei para o Mega, falei para o presidente do Conselho de Educação, Márcio, que a gente tem já um material que a gente conseguiu com mais detalhes, com informações mais detalhadas em relação a todo o gasto da educação. O que a gente precisa? Estabelecer metas e um planejamento de trabalho a partir de agora, porque essa é uma primeira audiência. É uma pena que a Secretaria da Educação não mandou representante aqui. Por quê? Porque eles já têm a intenção, já têm a predisposição de disponibilizar os dados. Isso tem, tanto que o Conselho do Fundeb tem esses dados. Já falei isso para eles, estou falando em público aqui. Então a gente já tem uma série de dados relacionados de dezembro a junho, por exemplo. De dezembro de 17 até junho agora, nós temos uma planilha de Excel com todos os dados, inclusive folha de pagamento, nominal, com cada professor, onde cada professor está lotado, se ele... Enfim, isso a gente tem. A gente está com esse material para sentar e conversar. Eles mandaram para a gente fazer um trabalho junto ao Conselho do Fundeb, né, que a gente solicitou de uma comissão que a gente criou lá para analisar a folha de pagamento, etc. Então, qual que é a proposta nossa do Conselho lá do Fundeb? Trazer esses dados para a gente iniciar os trabalhos de uma análise e procedimentos para se fazer aquilo que a gente fez no Conselho do Fundeb. Então, lá no Conselho do Fundeb, a gente construiu alguns critérios de análise da folha de pagamento e daquilo da onde é gasto os recursos. A gente está construindo isso. O Márcio é presidente do Conselho Municipal, mas também é representante lá no Conselho do Fundeb, do Conselho Municipal. A professora Romilda, que está aqui também compõe o Conselho do Fundeb. Então, e além disso, essa articulação de um controle social, né, unificado. Então, essa é a proposta hoje. Camila Martinez, Dona Antônia, Sr. Jorge, estão contemplados. Eu acho que nós temos a Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vocês estão convidados a participarem. O Magrão, inclusive, tem vindo nas reuniões, nos ajudado, né, Marcos? Dona Rosane chegando agora. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu represento a Proferp. E eu vim aqui só complementar, não pretendo ser breve. Eu acredito que o próximo passo deva ser sim a convocação. Acho que está muito fácil para o governo municipal mantendo-se à base de convite, que ele se dá o direito de recusar. Não acredito que a secretária consiga responder nossas indagações, porque, não sei se vocês sabem, mas o financeiro da Secretaria de Educação não fica a cargo da Secretaria de Educação. Nós estamos, nem a Fazenda, nós estamos a cargo de uma cúpula do PSDB que não é de Ribeirão Preto. O senhor Toninho e o senhor Ortega, são eles que comandam o dinheiro de Ribeirão Preto, eles não são daqui. Estão se lixando para a nossa cidade. A Secretaria de Educação não tem a mínima autonomia para lidar com o dinheiro da Secretaria de Educação. Tem que pedir esmola na Casa Civil, se quiser fazer alguma coisa. Eu acredito no controle social, mas de uma maneira mais ampla. Então, uma sugestão para que a gente consiga ter um controle maior é que as unidades escolares tenham mais autonomia e tenham mais verba e consigam gerir o seu recurso. A gente tem que descentralizar. A gente tem que fortalecer os conselhos de escola, as APMs, para que eles consigam ter um controle maior do dinheiro e da especificidade de cada unidade. Eu não sei se vocês sabem, mas essa verba de subvenção que a Romildo citou aqui é uma verba que é dividida em 10 prestações durante o ano, são 10 parcelas. E eu não sei quem é o gênio da contabilidade da Secretaria Municipal de Educação que entende que todas as escolas precisam do mesmo valor. Nós temos escolas na rede municipal, com 150 alunos e temos escolas na rede municipal com 2.000 alunos. E as duas unidades recebem o mesmo valor de subvenção. Não interessa quantos banheiros ela tenha, quantos ventiladores, se tem ar-condicionado, se tem televisão, não interessa o que tenha. Licença, professor. Peço que a assessoria anote isso que o
professor está falando, para que a gente averigue qual é a lei que determina, se é que há isso em lei, que todas as escolas recebam o mesmo valor, que não é correto, né? É o mesmo valor. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para ficar bem claro. Nós temos o Mouzinho, Dom Luiz da Moral Mouzinho, que é uma MF, né, grande, que tem acima de 2.000 alunos, e ela recebe a mesma verba do Eponina de Brito, que é lá no Recreio Internacional, que é uma escola que atende menos de 300 alunos. Para cada unidade. E independente da quantidade de alunos, a quantidade de cabeça que está ali dentro e a quantidade de instalações. Vezes 10. São 10 parcelas. E aí está publicado em Diário Oficial. Muda só o valor dependendo do tipo do setor que está sendo atendido. Se é infantil é um valor, se é EMEI é um outro valor, se é EMF é um outro valor. Mas a quantidade per capita não existe. É o valor único para cada unidade escolar. E isso é insuficiente, acaba forçando as escolas a terem que fazer os seus eventos, a gente acaba virando um arrecadador de dinheiro, fazendo festa, para conseguir manter o mínimo. Isso. E a questão da autonomia que você falou, a gente não tem muita autonomia, até porque os diretores das escolas, eles são comissionados, eles são escolhidos pelo executivo. Então, poxa vida... Mas o diretor... Mas independente de ele ser comissionado, ele tem que prestar conta ao Conselho de Escola. Ele tem que prestar conta ao Conselho de Escola, mas ele não presta conta ao Conselho de Escola. Então cabe ao Conselho de Escola fazer uma denúncia ao Ministério Público que todas as denúncias que nós levamos em relação ao Conselho de Escola, Conselho de Classe, foi acatado imediatamente pelo Conselho e os inquéritos estão abertos. Inclusive uma diretora caiu. Que foi aquela? Uma diretora de MF caiu porque não prestava conta adequadamente não é essa de MF, da MF Anísio Teixeira. Caiu porque não prestava conta de maneira correta. Isso. E a gente também não consegue mudar essa questão de escolher a própria população, saber quem que vai ser o diretor da sua escola. Não, assim, a gente tem lutado. Está no Plano Municipal de Educação de 2015. Foi retirado no texto novo. Existe até um inquérito sobre esse ponto especificamente lá no Ministério Público. Nós ingressamos com uma ação também. Mas essa é uma outra pauta. O que a gente tem que focar agora é o seguinte: aumentar o volume de repasse para as unidades escolares, para que elas tenham mais autonomia e possam decidir de acordo com a necessidade de cada região. A necessidade da minha região não é a dele, não é a do outro. Então, cada escola tem uma especificidade. E precisa ter essa autonomia, porque aí o dinheiro não vai ficar a cargo da fazenda ou de estrangeiro que vem aqui para cuidar da verba da educação e nem está na educação. Então esse é o primeiro ponto, reduzir essa centralização do poder lá na Secretaria da Fazenda. Tudo tem que passar por lá. O segundo ponto, o Fundeb, a lei do Fundeb, sugere que 60% do recurso seja para salário e 40% para investimento. A prefeitura usa de manobra, então ela pega o recurso Fundeb e coloca todo o recurso em salário. É isso, Sebastião? 100% do recurso Fundeb em salário. Qual o problema para nós em relação a isso? Não tem como superfaturar salário. Então fica fácil prestar conta para o Fundeb. É impossível superfaturar salário. Isso. E aí a prefeitura diz que vai fazer a manutenção, investimento em recurso, construção, com os recursos próprios, fora desses 40% que deveriam sair do Fundeb. E aí ela não precisa prestar conta desses gastos para o Fundeb. É muito fácil prestar conta de salário. Salário está fechadinho lá, está no portal da transparência, mas é muito mais difícil prestar conta de catraca, de ventilador e de tudo que a gente sabe aonde os recursos podem ser desviados, inclusive o transporte escolar. Essa semana surgiu uma polêmica que envolve a escola Angerame, que foi interditada. Os alunos foram transferidos lá para o Campos Elíseos, para uma escola que era emprestada ao SESI. Eu trabalhei lá bastante tempo, naquela unidade, inclusive. E foi feita uma contratação emergencial, sem licitação, sem pregão, sem nada, ficando mais caro do que se os alunos pagassem o ônibus da Pro Urbano, que já é caro, que já é um absurdo. Ficando muito mais caro. Uai, cadê o Basilico?
Não, a questão é essa. A prefeitura está bancando 500 mil de transporte escolar sem licitação. Sem necessidade. Sem licitação. Sendo que eu poderia contratar de um outro lugar. Foi sem licitação. Nem precisaria, eles poderiam colocar uma linha para levar essas crianças diretamente no bairro, até porque são todas do mesmo bairro, até com passe livre. A prefeitura tem 8 ônibus escolares parados na Secretaria de Infraestrutura. Novos. E um deles está sendo usado para transportar presos, detentos do regime semiaberto. Colocam droga na infraestrutura, né? Exatamente. E eles não são usados com a desculpa de que não tem motorista. Nós temos motorista na Secretaria de Educação parado sem ônibus. Nós temos motorista na infra parado sem ônibus. Mas nós temos ônibus na educação parado sem motorista. Você tem sublocações, né? E esses ônibus, eles têm uma destinação específica. Eles não podem ser utilizados para qualquer outra coisa a não ser o transporte de alunos e monitores. E o que vocês estão fazendo? Como vocês estão se articulando? Essa denúncia dos ônibus é nova, tá? Então, assim, aconteceu por esses dias, em 4 ou 5 dias, o transporte começou na segunda-feira. A gente tem pedido para a comunidade do Ribeirão Verde registrar, até porque os ônibus são de péssima qualidade. Eu já levei meus alunos semanas atrás nesses ônibus da Sertran para participar de eventos escolares e os ônibus parecem mais ônibus de rurícolas do que ônibus para estudantes. Só falta as enxadas no fundo do ônibus. Porque o estado de conservação e a sujeira, se eles estão reclamando dos ônibus da Pro Urbano, é porque ninguém nunca entrou no ônibus da Sertran que faz o transporte escolar dos alunos. E custa caro. Custa muito caro. Essa contratação é de 500 mil por 53 dias, não dá nem 3 meses. Não dá nem 3 meses. Para levar do Ribeirão Verde até o prédio do SESI no Campos Elísio. Sim. Sim. Então, o que eu queria concluir, se ninguém quiser, só para concluir, até para a gente estar se estendendo bastante, em relação a isso, para a gente lutar, para a gente ter um controle maior, para que a verba do Fundeb seja respeitado os 40% para investimentos. E aí a gente conseguiria ter um controle maior sobre outras destinações, outros gastos da prefeitura que não seja salário. Que aí é muito fácil para eles prestarem conta só usando o verba do Fundeb para o salário, e aí é onde ficam as outras garantias do Fundeb que estão previstas em lei. Era só isso. Bom, professor, se é constitucional os 60% e 40%, eles não cumprindo, cabe alguma medida, o senhor avalia? Então, a lei do Fundeb, ela não engessa 60% a 40%. Sugere? Ela sugere que se gaste no mínimo 60% com salário. No mínimo 60% com salário. Não, essa contratação agora, R$500 mil aproximadamente. 53 dias. 53 dias. Tem dias úteis, segunda a sexta, sábado, domingo parado. Sim, sim. É uma maravilha. A administração é uma vergonha. É sobre a escola fechada, Domingos Angeran. Doutor Luciano, isso entra numa improbidade administrativa? Na verdade, o fechamento dessa escola ela é decorrência de uma outra falha prévia, e aí o Ministério Público fez com que a escola fechasse. Interditasse a escola. Fazendo agora, ele deixou de usar os ônibus que estão lá, próprios para a educação, contratou esse outro ônibus da Sertran, com má condições, com um ônibus disponível lá, e fica por isso mesmo, aí denuncia no Ministério Público, ele vai lá, fala meia palavra lá, e aí? A má gestão já é clara, agora se há improbidade... Esses 500 Olha, gente, não, se não há, alguma coisa tem errada na lei, né? esses R$500 é mais que suficiente para fazer os reparos pelo qual a escola está sendo fechada. Sim. É verdade. E mais um detalhe. Se é a má gestão. A utilização desse prédio, dessa unidade, antiga unidade 301 do SESI, também houve uma necessidade de despesas na unidade. Eu trabalhei na unidade enquanto era professor do SESI. As escolas da prefeitura precisam de refeitório porque a gente serve almoço, lanche. O 301 não tem refeitório. Fora que é um prédio antigo, né? Não tem refeitório.
Na verdade, assim, a estrutura do prédio, o SESI não investia dinheiro lá, porque enquanto eu trabalhava lá, o argumento era sempre o mesmo, de que não compensava mexer num prédio que não era deles e que eles teriam que devolver. Mas algumas manutenções sempre foram feitas, tinha condição de uso. A condição do prédio hoje, para quem conhece o Angerame, é muito melhor que a condição do Angerame. Muito melhor. Mas nós temos que pensar que essas crianças vão passar no mínimo 40, 50 minutos dentro de um ônibus, com um cheiro forte de óleo diesel, um assento horrível e imundo todos os dias para ir e para voltar. Era só isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, senhor Carlos César, e nós encerraremos. Mas fica registrado duas coisas, né? O aumento de repasse para as unidades, na verdade, são três coisas, né? Que o repasse seja proporcional ao número de alunos, o aumento de repasse, que a gente vai pleitear, isso não dá para fazer lei, né? Porque realmente o legislativo não consegue legislar sobre o aumento de investimento do executivo, e que se respeite as verbas do Fundeb. Legalmente nós veremos. Sebastião, professor. Em relação a essa questão das verbas do Fundeb. Não, sem problema. Rapidinho. Não, sem problema. A gente já encaminhou aqui para casa, a gente já encaminhou para a Secretaria Municipal de Educação, até porque o FND já tem notificado a gente, né? O FND está notificando o Conselho para tomar as providências. Já faz tempo, 6 meses já, pelo menos. E a gente já fez esse encaminhamento para a Câmara Municipal, para a Secretaria da Fazenda, aqui para a Secretaria da Educação, para a Secretaria da Fazenda, para a Câmara Municipal, e nada, né? Eles estão ignorando, porque você colocou, é interessante, que a lei, ela sugere, né, os 60%, 40%. Só que ela não sugere que... ela fala que tem que destinar recurso para manutenção, para outras aplicações que não a folha de pagamento. Tanto que nós estamos sendo notificados. Ribeirão Preto está sendo notificado por isso. Há 6 meses a gente é notificado. E qual que é o entendimento aqui da Comissão de Finanças, que a gente já encaminhou para cá? E foi objeto da emenda que eu falei agora há pouco aí. A gente encaminhou para cá, encaminhou para a Secretaria, com as negativas deles todos, a gente pediu uma emenda à LDO para que eles corrigissem essa questão, e de forma paulatina, nem direcionar diretamente os 40% de uma vez. A cada ano, a gente dividiu os 40% em 4 anos, né? 10 anos, 10% a cada ano, para que não haja um impacto muito grande, enfim, para que seja feita de uma forma assim, uma forma mais organizada, né, para não comprometer tanto, enfim, o modus operandi que a gente também não conhece aí do orçamento da educação. Então, é um encaminhamento que já foi feito, esgotada todas as possibilidades administrativas, né? A gente já vai encaminhar também, inclusive aí no bojo dessas iniciativas aqui, nós já vamos encaminhar para o Ministério Público, porque, inclusive o federal, porque aí no caso, quem tem competência também é o Ministério Público Federal para cuidar dessa questão. Eles simplesmente ignoram, né? A gente juntou as notificações do FNDE, indicando que está irregular, e eles simplesmente adotam essa interpretação da lei que a lei sugere. Se a lei sugere e o FNDE está dizendo que está irregular, poxa vida, então que imbróglio que é esse? É só a justiça mesmo para resolver, né? Enfim, então está encaminhado, mas é um negócio complexo também, né? Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Aproveitando, hoje a gente foi convidado referente a uma comissão, né, sobre a transparência, né? Então eu vim aqui mais do Marquesa, que a gente comentou sobre as creches, né? Foi mostrado no site, o valor, tudo. Isso aqui foi feito um documento aqui, só que essa matéria sumiu Sumiu. Isso aqui não existe para lugar nenhum, mas só que a gente tem guardado aqui, ó, o valor da construção da creche. A creche não vai ser feita mais no Marquese. Sumiu. Quer dizer, a transparência a gente não dá para entender como cidadão, como população, não dá para entender essas coisas. Nós participávamos na semana passada, o senhor Carlos estava aqui na Comissão Especial de Estudos, né? E nós realmente cobramos a Secretaria de Educação do porquê da creche do Marquese, que estava dentre as primeiras
ter sido preterida e colocada já não mais como prioridade. Interessante, porque olha que coisa, e a gente já anunciou aqui, né, tanto na comissão de educação, que a gente das creches, eu tive nessa semana na audiência da LOA lá, e lá o pessoal da Fazenda anunciou essa creche, tava lá no painel anunciada, não, na LOA, anteontem. Na lei do orçamento. Ela só houve uma mudança de prioridade, né? Que a gente está questionando, inclusive. Então. Não, mas olha não, só para corroborar com a situação de como eles estão batendo cabeça e aquilo que o Cristiano falou, o pessoal está falando, que a Secretaria da Educação, ela está totalmente assim, nas mãos desses forasteiros que estão aqui na Secretaria da Fazenda. São forasteiros que estão aí, são esses mesmo. Toninho Ortega. Né, com um discurso interessante, né? Que eles vão ali mascando a gente, né, de que vai resolver, de que vai fazer. Então, isso tudo confunde a sociedade. Porque lá na audiência eles falam que aqui na comissão de estudo das creches não tem mais a creche, por enquanto, do Marquese. Anteontem lá já tem a creche do Marquese. Poxa vida, que história é essa? O que está acontecendo? Tá. Desculpa aí, eu tenho uma sugestão só para. Chame uma reunião com todos aqui, lá no Ministério Público. No Ministério Público, todos que estão aqui, vamos chamar todo mundo, vamos mexer lá no Ministério Público, porque não dá para aceitar o que eles estão fazendo. Perfeito. Obrigado, senhor Marcos. Obrigado. Amém. Obrigado. Gente, só aproveitando, é rápido, mas essas oportunidades dadas pelo vereador aqui, é bom, a população tinha que ver isso daqui, tinha que vir mais, né? A população não vem, tem 4.000 vagas faltando de creche, não vem um pai e uma mãe para aqui. Não precisa. Então, a gente baixa, o cara vai na televisão, o cara se aparece na câmera, ele é demagogo. Não, eu sou um pai de uma criança autista, que eu tive todo o suporte, porque eu corri atrás, a minha filha hoje lê, escreve por causa disso. Então a gente busca o quê? Tudo isso daqui, ó, a parceria de todo mundo, o professor, o orientador, o munícipe, o assessor, o vereador, a gente precisa disso, a gente tem que largar. Eu moro no Parque Ribeirão, eu tenho o maior prazer de morar lá, é um bairro que eu respeito, eu amo, a gente ama a cidade, mas você vê esses caras, igual tá comentando, no meu bairro, onde eu moro, a pessoa que faz isso é chamada de má fé. Aqui não, não sei o que. Não sei o porquê. É má fé, falta de interesse, falta de respeito, falta de tudo. E a gente, como cidadão, a gente vai sofrendo, a gente não dá pra entender. Olha, eu fiquei, igual o senhor falou, eu peço pro senhor, sabe, essa escola do Jardim Helena aqui, ó, que o senhor faça alguma coisa para ajudar essas crianças aí, ó, faltando alimentação, faltando não sei o quê. Faça alguma coisa, o que o senhor possa fazer? Uma junção de todo mundo, ir lá ver que se é verdade o que está acontecendo, esperar porque a secretária não pode mostrar nada. Que a secretária não perdeu tempo de vir aqui hoje, ela perdeu tempo. Ela não nos propôs vir aqui. Todo mundo veio, todo mundo saiu do trabalho, tem muitos que nem tomou banho, tá aqui. Ela não pode porque ela tá blindada no quê? Ela não sabe responder, então não tem competência, sai fora. Dá capacidade para outro. Eu falo pro senhor, do governo, esse governo que entrou, conversei com antes, digo, não, vai ser uma família, todo mundo vai se entender. Hoje eu procuro pessoas para falar sobre um problema, a pessoa tá blindada. Era uma pessoa do SAMU, hoje ela tá na secretaria lá, ela tá se achando toda poderosa. Mas só que eu falo uma coisa, dá a volta. Ao chegar no bairro da gente, faz favor, senhora, faz favor, fazendo campanha hoje para pessoas que nunca fez nada por Ribeirão, é uma vergonha. Eu falo pro senhor, ó, o trabalho do senhor continua desse jeito aí, essa luta de todo mundo junto aqui, ó, a comunidade. Só uma parte. Quando nós falamos do Marquese naquele dia, eu fui lá essa semana. E aí houve uma troca de escola de educação infantil, só que é conveniada, que era a Sogerp. Era uma creche do Marquese, que tinha sido fechada. E ela foi assumida agora por uma outra entidade, que é a Alta de Souza, que é uma sociedade espírita que agora é a mantenedora da creche que está recebendo. Então, eles estão atendendo mais de 300 crianças. Eu não sei se isso, até fazendo o papel do advogado, eu não estou defendendo aqui o executivo, nem condenando, sem saber exatamente os fatos, mas essa creche começou a atender lá, porque
porque havia uma previsão de que a SOGEP fecharia e fechou, mas logo depois, este ano, então, começou o trabalho desta creche Alto de Souza. Então, não sei se foi por isso que houve essa inversão de prioridade da creche do Marquês, mas a gente vai procurar apurar, eu vou continuar sabendo, através do Cadastro Geral Único, quantas crianças lá da região estão fora da creche. Não, e o problema maior também desse espaço da creche Faustino Jarruch era uma área verde, que fazia sombra para a sala de aula, porque lá não tem ar-condicionado, mas é uma área quente. Eles cortaram as árvores, deixaram lá. Hoje tá as árvores caídas, o mato crescendo, subindo o bicho para as crianças, porque tem que deixar a janela aberta. Aí o rapaz me comentou que tá esperando não sei o que, sair não sei o que. Mas pode ficar tranquilo, seu Carlos, que tá saindo R$10 mil para pôr a fiação da quadra. Eu falei, senhor, fiação da quadra, já foi, a comunidade ia fazer esse trabalho, vocês não aceitaram. Não aceitaram. Eles não aceitam essas coisas. Eu não sei por que eles não aceitam isso daí. Que a comunidade faça o serviço que às vezes eles não fazem. Isso também é outra coisa que eu não entendo, doutor Luciano Neto. E só para explanar aqui, as metas do governo têm que ser cumpridas? Metas são promessas ou são coisas... Nós temos aqui o índice de acompanhamento de metas. 10 foram votadas na semana passada e nós avaliamos quantas foram cumpridas pelo Executivo. Só 3 de 10. Então, 7 não foram cumpridas. O 20, referente à educação, ela fala da ampliação da oferta das EMEIs em período integral. Essa nem foi votada, porque quando for votada vai ser reprovada. A criação de 4 mil vagas, isso ele falava em 2000? Reprova. 2016, né? Em 2017, quando começou. A criação de 4 mil vagas. A 22, ela diz o seguinte: capacitação continuada de 100% dos professores que atuam em classes onde haja alunos com deficiência. Aí eu pergunto para os professores aqui. Isso daí não tem. Professor, está sendo feita a capacitação? Não tem nem gente com pós lá, eles não estão contratando gente com pós. Isso tem que ser cobrado, porque pra mim, meta é algo que tem que ser. Mas nós estamos cobrando, viu, Fabiana? Inclusive, nós votamos cada meta e realmente a maioria não será cumprida. Não será cumprida. São 55 metas. Houve um curso de qualificação que era feito para qualificar alguns professores. Só que vamos colocar assim, Para atendimento de pessoas com deficiência. que sejam 3 mil professores. Sabe quantos foram lá? 3. Agora eu vou falar por que não foram o restante. Porque não é obrigatório, porque não mexe com o salário desses professores. Então, quer dizer, o que adianta você fazer um curso? Quer dizer, 3 professores foram lá, só que aí não houve curso, porque não houve quórum. Tinha uma professora chamada Olga no Faustino Jarruch, professora de AE. Ela 100%. Tiraram ela de lá. A pessoa começa a fazer um trabalho decente, parece que eles têm que tirar. Eles têm que tirar. Então a gente fala assim, agora a gente fica chateado porque a escola tá todo suporte, tem tudo. A professora, o Dr. Marcos Arruda, o senhor conhece? Ele deu uma cartilha. Essa professora Olga, ela jogou na rede. A rede pública tem essa cartilha do Dr. Marcos Arruda, mas ninguém sabe dela. Foi jogada, ele ajudou. O Dr. Marcos Arruda, ele veio sobre autismo. A minha filha foi descoberta com ele. Ele descobriu, ele jogou, falou, Carlos, tá aqui. É umas coisas que a gente não dá para entender. Mas só que a gente tem que fazer o seguinte: a educação para os nossos filhos não interessa se o filho é especial, normal, igual eles falam. A gente tem que lutar por tudo. E a gente tem que ser o quê? Barrista não, tem que ser Ribeirão Preto. Eu falo para o senhor, esse prefeito aí, essa administração, eu não sei se foi campanha de promessa ou promessa de campanha. Eu tenho que me apegar, não sei o que está acontecendo com essa administração. E é a realidade. Sabe, entendeu? Eu vou agradecer o senhor, só para dar licença aqui, eu agradeço o senhor pela oportunidade mesmo. Obrigado, espero que a Carlos. sequência siga junto com as pessoas aqui junto. Vamos tocar isso daqui, gente. Igual comentou, GAECO, Polícia Federal. A pessoa foi convocada a vir aqui. Meu amigo, ela tem que vir aqui. Ela tem que vir aqui sim. Esse negócio de falar que não pode vir, tem que vir sim. Tem que vir sim. Porque se ele for destratar na porta da sua casa como um candidato, você pôr ele sair fora da sua casa, não pode, eu sou um cidadão, eu tenho que ficar na porta da sua casa e pedir seu voto. Agora, quando você pede para ele vir aqui e explicar, por estar na pasta, recebendo todo dia 30 o pagamento dele, ele não vem. Então é uma vergonha isso daí. Quem precisa mais para retirar esse governo da nossa cidade? Quem precisa mais? Não, era só isso que o que a gente precisa para fazer o impeachment de um prefeito ineficaz em todas as áreas? Porque a gente não está passando esse problema só na área da educação, a gente está passando na área da saúde, a gente está passando na área social.
fato para o impeachment de um prefeito? Gostaria de saber. Já teve até solicitação, assim, é um fato agudo e grave, porque isso são problemas crônicos e o que eles alegam é que tem até o final da administração para cumprir as 55 metros. Mas realmente a lei é incrível, porque a lei brasileira ela impõe que o prefeito apresente seu plano de metas, mas não há punição para que quando essas metas não são cumpridas, infelizmente. A gente está passando por todos os problemas com sem informação. O que a gente precisa que esse prefeito faça para que a gente tire? É isso que eu quero saber. Se o senhor não puder responder hoje, o senhor escuta e me responda numa outra oportunidade, mas eu quero saber. O problema não é em tempo real. As contas deles têm que ser recusadas pelo Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas. Ele anda lado a lado desse povo ladrão, que a gente vê a questão da Darcy. Não, na verdade, mas isso que a professora Karina, nós já vamos terminar, mas isso que a professora Karina falou, infelizmente também demora, nós reprovamos as contas de 2014, 2012, 2013, 2014, tá certo, então... Porque eu estou desesperada, eu e mais milhares de pessoas de Ribeirão Preto estão em desespero em ver que o rumo que a educação está tomando, e a gente tem que ficar assistindo, a gente tem que ficar esperando o final de mandato para ver que a gente está com o pé na lama. Aí o próximo cara que vem, ele promete, aí ele joga a culpa, ele fala assim, não, mas o problema era da gestão antiga, e a gente vive na lama, na lama, na lama. Doutora, a gente não pode ficar mais assim, a gente precisa de resposta imediata, como os problemas são de imediatos para a gente, entendeu? A gente não precisa de 6 meses, 7 meses, 8 meses para ver que uma administração é ineficaz, que uma administração não olha de fato para o seu povo. Foram um povo que elegeu ele, o povo tem que tirar ele a hora que for. Não, sabe, eu não sei como que funciona essas leis, por isso que muitas das vezes eu não concordo com o sistema político do Brasil. É um sistema não punitivo para os políticos e punitivo sim para a sociedade de baixa renda, a sociedade que está lá embaixo. Infelizmente a cada 4 anos a gente pode punir o político. Bom, só registrando a presença da senhora Cláudia, que é assessora do vereador Marcos Papa. Ela estava na sessão extraordinária, chegou posteriormente. Obrigado. Bom, nós vamos encerrando. Professor Sebastião, as considerações finais? Vamos ter uma próxima? Bom, eu agradeço a presença de todas, a audiência está encerrada e nós vamos dar encaminhamento para as sugestões e até talvez pensar na convocação da secretária pelos vereadores para explicar todos esses questionamentos para nós. Mas isso depende de votação do plenário, não, da votação dos vereadores. Perfeito, perfeito. Professor Tava. O Ministério Público será procurado, viu, professor, conforme a sugestão do senhor. Eu gostaria de acrescentar que seja feito um release e esse release seja encaminhado para todo o órgão de imprensa de Ribeirão Preto, chefe pode fazer isso daí, inclusive com essas denúncias que estão aí. Vou fazer um release muito bem montado, entendeu? Para colocar não só o Ministério Público, mas a imprensa no caminho que a gente... Só fazer um comentário também. Não sei se vocês viram, o Sérgio é o coordenador da imprensa aqui da Câmara, né, de comunicação, coordenador do setor de comunicação aqui da casa. Como tem horário eleitoral, essa sessão, né, a partir de um determinado momento que começou o horário eleitoral lá, ela parou de ser transmitida. E, inclusive, a gravação pode ser prejudicada porque não tem, pasme, câmera suficiente para gravar, não é a câmera, mas é equipamento para gravar simultaneamente. Então é assim, mas até um determinado momento foi gravado, as demais situações eu anotei aqui e a gente vai fazer esse release sim. Obrigado, viu, professor. Senhor José Moacir, que não participou, se o senhor quiser falar no microfone. A convocação. Já tem 6 vezes de cobrança em cima e em um determinado momento vai cortar e viu na perna. Então, essa deixa. Já é perfeito. Obrigado. Sólidas aí que dá um pano para manga. Perfeito.
Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Obrigado, senhor.